relacionamento abusivo. O tema veio à tona por causa de um caso de violência registrado no reality show Big Brother Brasil. Mas a situação se repete cotidianamente na vida de muitas mulheres. Esta jovem viveu por 3 anos uma relação com abusos psicológicos e sexuais. Para esta especialista, é um reflexo da nossa educação machista. Na série sobre os 50 anos da Faculdade de Engenharia da Unesp em Bauru, um ex-diretor relembra a transição de uma instituição municipal para a Unesp. Na entrevista do dia, o professor da Unesp, Maximiliano Vicente, comenta o cenário nacional depois da avalanche de inquéritos pedidos pelo ministro do STF, Edson Fachin, contra 71 políticos. Está no ar o Unesp Notícias desta quinta-feira, 13 de abril. Boa noite. Nesta semana, a expulsão de um participante do reality show Big Brother Brasil, só depois da intervenção de uma delegada da mulher, chamou a atenção para um tipo de relacionamento que atormenta silenciosamente muitas mulheres. É uma relação que pode ser marcada por agressões físicas, mas principalmente por abusos psicológicos. Um crime previsto na Lei Maria da Penha, mas que demora a ser notado por muitas vítimas violentadas pelos parceiros. Tinha uma pressão muito grande, uma responsabilidade muito grande em cima de mim pela felicidade conjugal, né? Então eu acabava me sentindo muito pressionada a satisfazer, a realizar a outra pessoa para que ela se sentisse feliz, e dessa forma eu acabava me sentindo feliz. Acabava sendo uma dependência emocional muito grande, mas mesmo assim eu acabei cedendo porque a pessoa ia se sentir feliz e satisfeita, e isso, eu acreditava que isso também ia me deixar bem, só que não deixou. O relato forte é de uma jovem que viveu um relacionamento abusivo dos 15 aos 18 anos de idade. A primeira experiência amorosa deixou marcas profundas. Quase todas as vezes que houve o ato sexual foram... Ou eu não queria de início e existia a pressão constante, eu acabava cedendo, ou eu simplesmente não queria, mas eu acabava fazendo do mesmo jeito porque a pessoa ia ficar feliz. Apesar de ter decidido colocar um ponto final no namoro, na época a estudante não fazia ideia do que tinha vivenciado. Foi só depois do término, depois que eu fui procurar o tratamento psicológico e que eu tive conhecimento de algumas teorias feministas e conhecimentos de definições mesmo, de o que é relacionamento abusivo, de o que é estupro. E aí eu tive conhecimento, eu me eduquei, eu fui atrás de várias informações, e foi aí que eu percebi, eu falei, isso aconteceu comigo. Esta delegada da mulher explica que para muitas pessoas a violência doméstica ainda está relacionada à agressão física. Mas na Lei Maria da Penha, que já completou 10 anos, estão previstos outros tipos de violência, como a psicológica, a sexual e a moral. Nesta semana, o tema ganhou repercussão nacional depois que uma participante do reality show Big Brother Brasil foi agredida pelo parceiro na frente das câmeras. O inquérito foi aberto, mesmo sem a denúncia da vítima, e o agressor foi expulso do programa, uma ação que está prevista na lei. Qualquer pessoa, principalmente se tratando de crimes de ação pública incondicionada. O que é isso? Não depende da vontade da vítima. Então, por exemplo, uma vias de fato, segurar, apertar um braço. Isso pode configurar uma vias de fato que a ação pública é incondicionada, não depende da vontade da vítima. Então, qualquer testemunho, qualquer gravação que possa materializar esse fato, vai ser instaurado inquérito policial sem a vontade da vítima. Mas tanto o caso do reality show quanto da estudante do início da reportagem deixam uma pergunta: por que os relacionamentos abusivos ocorrem? Para esta professora do curso de Psicologia da Unesp, a resposta está na educação.
Nós vivemos numa sociedade onde a origem dela é o patriarcado, onde o homem é educado para ser o chefe, o que manda, o que pode, o que sabe, e a mulher o objeto, a que obedece, a que faz, a que tem que ouvir, a que tem que ficar quieta, e ainda cuidar de todos os afazeres domésticos e a educação dos filhos. Portanto, a gente tem uma educação de papéis sociais diferenciados, e isso possibilita o abuso, porque na nossa sociedade é também permitido e aceito que se eduque por meio da violência. Por isso, estar atento a qualquer sinal que indique que algo não vai bem no relacionamento é o primeiro passo. Como é que eu era? Como é que eu estou? Como é que eu me sentia antes com os meus amigos, com os meus familiares? Este sujeito evita que eu fale com os meus amigos. Este sujeito critica muito os meus amigos. Este sujeito, ele evita que eu vá visitar os meus familiares. Mas se identificar situações de abuso já é difícil, sair delas pode ser ainda mais. Uma das questões fundamentais é o medo, porque ela já vem vitimizada. Vivemos numa sociedade que culpabiliza a vítima. Não conheço um caso de estupro onde não culpa a própria pessoa. Não conheço um caso de violência doméstica onde a pessoa não diz que a mulher não fez alguma coisa direito. E a mulher sendo compreendida como objeto do desejo do homem, são fatores que fazem com que os relacionamentos abusivos se tornem cada vez mais abusivos e a própria vítima não se compreendendo como vítima neste processo. Ter o apoio de pessoas próximas é fundamental para superar um relacionamento abusivo. Normalmente, quem vai perceber uma relação abusiva são as pessoas que estão em volta. Então, essas pessoas precisam estar alertando outras, alertando as relações, as pessoas que estão na relação abusiva, procurar ajuda e denunciar. Não espere que a violência se transforme numa violência onde ela começa a deixar marcas, porque a partir do momento que ela começou a deixar marcas no corpo da pessoa, ela já deixou muitas marcas invisíveis na pessoa e nessa relação que talvez a gente não consegue retomar. Ter adquirido conhecimento sobre essa questão, sobre ajuda psicológica para as mulheres que sofrem com relacionamento abusivo e como detectar relacionamentos abusivos, mesmo quando você está dentro deles, que despertou um sentimento em mim que eu preciso ajudar as outras mulheres hoje em dia. E isso, para mim, é uma coisa boa, porque mesmo de uma coisa ruim, eu acabei criando uma coisa boa, que é essa disposição a ajudar outras mulheres na mesma situação. A seguir, a gente fala com o professor da Unesp, Maximiliano Vicente, sobre o trágico cenário político nacional com a abertura de inquérito contra 71 políticos. Voltamos num instante só. O Congresso Nacional está esvaziado desde que veio a público a determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, de abertura de inquéritos contra 8 ministros, 24 senadores e 39 deputados. A maioria são líderes de partidos, além dos presidentes das casas legislativas. Para analisar o que pode acontecer a partir de agora no cenário político nacional, recebemos o professor da Unesp, o historiador Maximiliano Vicente. Max, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. É um prazer sempre estar aqui, né, Larissa? Prazer é nosso. Max, antes da gente falar um pouquinho do contexto, de você analisar, só queria que você explicasse, para tirar a dúvida das pessoas, esses 71 políticos, eles não são réus ainda, né? Em que condições eles se tornariam réus? Bom, a pergunta é muito importante e eu acho que pode esclarecer muito o que está acontecendo. Por enquanto, nós tivemos a denúncia, não é, contra essas pessoas, ou seja, alguém se pronunciou e falou que efetivamente cometeu um ato ilegal, ilícito, não é? Mas é uma fala, a justiça não funciona só com uma fala, ou seja, agora é importante que as pessoas entendam e que nós tenhamos isso muito claro, que tem que se arrolar as provas, ou seja, se eu disse que te dou 100 mil reais ou te dou mais dinheiro, chegou o momento de você provar como, quando e onde isso aconteceu, ou seja, tem que aparecer em algum lugar. E só depois que você consegue a materialização das provas é que se instaura um processo já propriamente punitivo, ou seja, pode ser considerada a pessoa réu ou não, né?
conforme seja decidido, mas no momento atual, então, por enquanto, que nós temos é a denúncia, ou seja, alguém falou, agora se vão atrás das provas, depois das provas se entra no rito da justiça, ou seja, um processo bastante longo. O processo do mensalão, entre a apresentação, demorou cerca de 5 anos, a apresentação do inquérito no STF, que é a fase que a gente está agora, né? Até as sentenças finais foram 5 anos. Esse deve demorar ainda mais, Max? Eu creio que sim, em função do número de pessoas que estão envolvidas dentro desse processo, né? Porque no mensalão praticamente acabou ficando restrito a um único partido, né? No caso PT, e a determinadas pessoas. Então foi fácil, de alguma forma, o andamento do processo. E veja, quando nós falamos fácil, são 5 anos, né? Então, provavelmente, menos do que isso não irá acontecer. Embora possa ter, sim, uma pressão social, né? Que de alguma forma acelere o processo, mas se seguir o rito normal, tradicional, como seguiu no mensalão, nós temos que nos preparar para um período muito longo para ter um resultado final de todo esse processo, né? E ainda temos que pensar que no ano que vem nós teremos eleições, né? O que pode também interferir no andamento do processo. Não, muitos deputados poderão ser eleitos, alguns podem ser reeleitos, e aí novamente o rito começa a ter uma outra tramitação. Essa situação, Max, das principais lideranças políticas nacionais com o foro privilegiado ou não neste momento sob investigação, é a prova cabal de que esse sistema político está falido. É uma corrupção institucionalizada entre políticos, entre as principais lideranças do setor econômico, que compram legislação, que ganham licitações, né, com base no repasse de dinheiro para esses políticos. O que mudaria? Fala-se até em refundar a República no Brasil. O que seria preciso para isso? Uma reforma política daria conta disso? Em quais termos? Bom, é uma pergunta muito complicada, muito difícil. Vamos tentar sintetizar um pouco para ver como que isso funciona. Veja, desde a Constituição de 88, né, então as campanhas se tornaram muito caras, né? Do processo da volta da democracia, então se eleger custava muito, né? E os fundos partidários ou o dinheiro dos partidos não era suficiente, né, para que se realizassem campanhas perfeitamente estruturadas, né? Bom, diante disso, então, o que se apelou, a forma de se apelar para tentar solucionar esse problema foi pedir dinheiro para a iniciativa privada, né? E aí se inicia uma relação promíscua que não é propriamente no governo do PT, mas muito antes já existia, né? E isso foi criando um problema muito grave para o nosso país. Porque, veja, Larissa, no final das contas, o que nos preocupa? É que esses políticos não governaram levando em consideração os interesses da população e sim interesses de particulares, de empresas, de grupos. Com isto, nós tivemos um atraso num processo imenso de reformas que poderiam ter dado crescimento significativo para o país, ou seja, toda a população poderia ter se beneficiado disso. Não aconteceu. E isso o que prova que o sistema está falido, né? Ou seja, da forma como que vem sendo feita, embora tenha sido feitas algumas reformas na questão do financiamento das campanhas, que nós vivenciamos agora há pouco, mas é insuficiente, né? Por quê? Porque o Caixa 2 sempre vai existir, e o que é o Caixa 2? Dinheiro ilegal, né? Dinheiro que não contabilizado. Com isto, se cria uma relação promíscua, onde aquele que é beneficiário, no caso o deputado, vai atender os interesses do grupo particular. Eu diria assim que é uma coisa lastimável ouvir a um presidente de uma empresa dizer que comprava medidas provisórias, né? Isso que caracteriza a apropriação do dinheiro público para o interesse privado, ou o interesse privado sendo algo que se sobrepõe ao interesse público. E com isso, quem perdeu fomos todos nós, não é? Que pagamos impostos, que temos uma vida decente, que de alguma forma cumprimos o que a lei determina e esperamos um retorno por parte do Estado, né? Só que o Estado não dá o retorno e ainda propõe reformas extremadamente complicadas para a população, como a reforma da Previdência, a terceirização, enfim, né? Projetos que vão claramente contra os interesses da população. E em benefício de quem? Desses grupos que estão no comando do país. Eles nem têm legitimidade mais para levar adiante essas reformas, né? Você acha que elas devem acontecer ainda? Eu creio que há dois pontos que são muito importantes. Primeiro, é necessário sim as reformas, né? Não sou contra as reformas de forma alguma, mas não que elas tragam todo o prejuízo em cima dos trabalhadores.
Ou seja, se nós falamos que a reforma da Previdência é necessária, por que não se cobram os mais de 800 milhões que os clubes de futebol devem para a Previdência, né? Antes de você falar, vamos fazer a reforma da Previdência, né? Por que não se cobra de quem deve, que são exatamente esse tipo de pessoas? Então, esse é um ponto fundamental. O outro é que esse grupo que está aí não tem legitimidade e corremos o risco de ter uma grande convulsão social, uma vez que a população se sente de alguma forma atraída por esses deputados e ainda esses deputados vão tentar aprovar medidas contra os interesses da população. Então, eu não sei se há condições políticas de que isso avance. A primeira medida que nós tivemos em função dessa denúncia foi que o presidente do Congresso, né, no caso o Maia, né, lá do Rio de Janeiro, não votasse um projeto de extremada importância para o país, que é a renegociação das dívidas dos estados, tão importante quanto a Previdência, né? Então já cancelou, né? E olha que é de interesse da maioria dos políticos que estão lá no Congresso. Então eu creio que pelo menos um atraso significativo vai ter sim todo esse processo das reformas, né? Embora o presidente diga que são fundamentais, né? Posso concordar com ele, mas não feitas dentro de um ambiente onde você já de cara suspeita de todos, né? Certo, Max, muito obrigada por aprofundar essa discussão aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Depois do intervalo, tem mais uma reportagem da série que marca os 50 anos da Faculdade de Engenharia da Unesp em Bauru. Um dos ex-diretores da FEB lembra a transição que levou uma fundação municipal a se tornar uma referência no ensino público no país. Continue com a gente que o intervalo é bem rápido. Estamos de volta e para quem vai ficar em Bauru no feriadão da Páscoa, é bom saber o que abre e o que fecha. Os atendimentos médicos de urgência e emergência seguem normalmente nos pronto-socorros Central Infantil e nas UPAs. Os casos de urgência envolvendo o DAI devem ser comunicados nos números 0800 77 10 195 ou no 3235 6140. Os ecopontos não abrem amanhã, mas voltam no sábado. Já os serviços de coleta de lixo orgânico e reciclável funcionam nesta sexta e não no sábado. O Poupa Tempo só volta a abrir na segunda-feira. Já o Zoológico e o Jardim Botânico funcionarão todos os dias do feriadão. E vamos saber como fica o tempo no feriado. As informações são do IPMET e do CPTEC. Na faixa leste e sul podem cair chuvas fracas amanhã. Nas demais regiões, a previsão é de tempo aberto até sábado. No domingo, a instabilidade volta a todas as regiões paulistas. Em Bauru, podemos ter chuvas apenas no domingo. Agora a umidade do ar é de 62%. Os ventos são de brisa, 7 km por hora. Hoje a temperatura variou entre os 17 e os 27 graus. Amanhã a mínima prevista é de 16 e a máxima de 28 graus. Na série sobre os 50 anos da Faculdade de Engenharia da Unesp, hoje a gente traz o depoimento de um ex-diretor da FEB que destaca o quanto a transição da Fundação Municipal para a Unesp impulsionou o ensino. Meu ingresso na Faculdade de Engenharia se deu logo após a minha formatura como engenheiro. Eu me formei na Escola Politécnica, morava em Bauru e após me formar em São Paulo, retornei a Bauru e fui contratado como professor e como engenheiro do Departamento de Águas. A escola tinha apenas 4 anos de existência, mas passou pelas mãos de diretores com uma visão muito interessante, do Dr. Helder Gadotti, do Dr. Pacheco. Então, a faculdade tinha uma carreira docente estruturada, a faculdade já tinha instalado os regimes de trabalho e eu me ingressei num desses regimes de 40 horas. Então, me dediquei praticamente ao ensino aqui na faculdade. Pela idade que eu assumi a diretoria com 26 anos. Eu tinha um aspecto positivo, que era o relacionamento muito direto com os nossos alunos, que eram obviamente mais novos em regra, mas o relacionamento era muito bom, inclusive com os professores aqui. Então,
todo o trabalho que nós fazíamos, naturalmente ele implicava num crescimento gradativo da instituição. E algo importante que aconteceu no período que nós assumimos a faculdade, nesse período que assumimos a direção da faculdade, nesta gestão aí que foi de setembro de 73, foi a implantação de toda a faculdade no campus que é hoje aqui da Unesp. A Faculdade de Engenharia ou a Fundação Educacional de Bauru, embora fosse uma instituição pública, ela era municipal. Ela tinha poucos recursos para promover seu crescimento. E às duras penas, a instituição conseguia manter esse corpo docente, que era de professores de um muito bom nível e nos regimes de trabalho. Então, quando a Unesp incorporou, esses professores puderam ter uma redução na sua carga horária e promover um crescimento, não só na carreira docente, especialmente através da pós-graduação, da sua titulação nos vários campos que os absorvia aí. Eu vejo que a FEB, ela nasceu de um esforço da comunidade. Bauru não tinha faculdade de engenharia, então, na época, o Lions, os ex-alunos, dos quais eu fui colegas de muitos no científico, se reuniram. Depois foi o primeiro presidente da fundação, Luiz Edmundo Kobe. Esse pessoal se reuniu e, junto com o prefeito da época, que era o Dr. Nuno de Assis, conseguiram sensibilizado para criar a fundação e a faculdade de engenharia. Então, isso para mim foi um marco assim, muito importante na criação da faculdade de engenharia. Quer dizer, é a própria comunidade que se reuniu, que trabalhou, que fez de tudo para que isso acontecesse. É isso por hoje, o Unesp Notícias volta amanhã e se você quiser rever as reportagens desta edição, é só acessar o site da TV Unesp ou a página no Facebook. Um bom feriado para você. Tchau! We'll be right back.